Vocês sabem o que é sistema solar? Em relação à quantidade de planetas descobertos pelo homem? Sabem também as características de cada planeta e a principal função do Sol? Se você pensou, ao menos, em uma resposta negativa para estas questões, definitivamente, meus queridos amigos, vocês precisam assistir a esse vídeo até o final, tá? E para os sabichões, fiquem no vídeo também, pois informação e conhecimento nunca é demais, não é mesmo? Exatamente! Então, para vocês, galera, abasteçam-se de algo para saciar a sua fome e sede, sentem-se confortavelmente, porque garanto que após assistirem a este vídeo, seus conceitos sobre o sistema solar serão atualizados com sucesso. O sistema solar é um conjunto formado por 8 planetas e outros corpos celestes que orbitam o Sol, sendo a sua principal estrela, fonte de calor e energia, já que estes planetas não possuem luz próprias. Eles refletem apenas a luz recebida e estão localizados na Via Láctea, que é uma das galáxias que formam o universo. Eu sou o Márcio Souza e agora, já alimentados, vistam-se com as suas roupas espaciais, verifiquem se os seus compartimentos de oxigênio estão completos e venham viajar conosco. Gente, sou a Gi Vidal e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo empolgante no canal @Que Tanto Assunto é Esse? E, pessoas, olha só, agradecemos as centenas de visualizações no vídeo anterior, onde falamos sobre gírias e expressões populares aqui do Brasil. E para aqueles que ainda não tiveram a chance de vir conosco, deixaremos um card em algum momento aqui do vídeo. E agora, sem mais delongas, daremos início a esse vídeo. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Cada um desses planetas possui estruturas e composições diferentes que os dividem em 2 grupos distintos: os gasosos, que compreendem os planetas que estão mais distantes do Sol, que são formados principalmente por gases e seus tamanhos são maiores, e os rochosos. Estes são menores, mais densos e mais próximos ao Sol. E se você pensou, ué, e o Plutão? Calma, que já falaremos deles com mais detalhes, explicando a sua exclusão. Aguardem! E aí, estamos conseguindo chamar a sua atenção para esse vídeo? Então, gente, partiu mais um turbilhão de conhecimento! Vocês sabem o que são corpos celestes? Vou explicar. Significa a união de todos os astros que fazem parte do sistema solar. Dessa forma, eles constituem um grupo de planetas, estrelas, asteroides, cometas, meteoros e satélites naturais. A origem do termo está ligada à astronomia, que é a ciência responsável pelo estudo desses objetos presentes no espaço sideral. Os corpos celestes possuem características bastante específicas que permitem a sua classificação. Como, por exemplo, o Sol, que é uma estrela. Ele fornece calor, que é uma grande fonte de energia luminosa, sendo fundamental para a sobrevivência de todos os seres vivos. E qual a importância do Sol para todos os vegetais? A resposta é simples. As plantas e vegetais, por exemplo, só conseguem realizar a fotossíntese com a presença da luz, pois elas possuem um pigmento específico chamado clorofila, que é capaz de captar a luz solar e
para que ela seja transformada em energia. Os vegetais também produzem oxigênio, que é usado por uma grande quantidade de seres vivos. E adivinha por mais quem? Por quem? Inclusive pela gente, né, gente? Exatamente. Nós, seres humanos, né? Amigos que nos assistem, percebam que em poucos minutos explicamos as características do Sol e a sua importância para os seres vivos e plantas, além de listar todos os planetas existentes, classificando-os em 2 grupos distintos. Também mencionamos sobre a explicação de corpos celestes. Sabemos também que todas essas informações passadas por mim e pela Gisele podem deixá-los ainda em dúvida. Então, assim que arrumamos as nossas casas, iremos fazer uma faxina em suas mentes. A partir de agora, combinado? Combinadíssimo, amigo. Dá aquela faxinada na minha mente. Dá aquela faxinada. Aquela faxinada. E galera, tô trazendo uma informação importantíssima aqui, tá? Sobre os planetas. E para ser mais precisa, sobre quem? Plutão. Ele deixou de integrar a lista planetária por causa de uma atualização das definições formais do termo planeta, feita pela União Astronômica Internacional. Uai! Uai! Em 2006. Mas para a astrologia, Plutão, ele permanece sendo um dos planetas mais poderosos do sistema. Astrologia, astronomia, e qual a principal diferença entre elas? A diferença, pessoal, é que a astronomia é uma ciência e a astrologia é um conhecimento tradicional. Enquanto a astronomia busca, com base na física e matemática, entender o universo através das observações de corpos celestes e reações físicas e químicas, a astrologia usa as posições dos astros para correlacionar com eventos da humanidade. Com base nessas informações importantíssimas, né, diga-se de passagem, acredito que já deu uma clareada aí nas ideias de vocês, não é mesmo? Então, gente, já determinamos uma linha de raciocínio. Prestem bem atenção no que será dito a partir de agora, ok? Ok. Iniciando então pelo Sol, que é o nosso grande protagonista, sendo uma grande estrela que irradia calor, muito calor. Esse, pessoal, possui todos os planetas em seu sistema, que são corpos celestes, que orbitam com uma massa suficiente para que a própria gravidade possibilite que assumam uma forma arredondada, ou seja, a forma de equilíbrio estático, segundo a União Astronômica Internacional, a UAI. Uai! Gostei disso. Continuaremos pelo planeta Mercúrio, que é o mais próximo do Sol. Mercúrio, gente, não possui uma inclinação semelhante à da Terra. Sem essa inclinação e com uma translação curta, que é aquele movimento ao redor do Sol, né? Não existem estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Essa baixa inclinação explica também o gelo encontrado nas crateras desse planeta, que vão até menos 200 graus Celsius. Gente, segundo o site globo.com/ciência/espaço, datado desde março de 2020, diz, abre aspas, desde as descobertas da missão Messenger em 2012, os cientistas sabem que existe gelo em Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. A água encontrada fica nos polos, dentro das crateras. A água congelada fica nos polos, dentro de crateras eternamente escondidas da luz solar. Fecha aspas. Mercúrio, gente, é o planeta mais rápido do sistema solar, percorrendo aproximadamente 47,87 quilômetros por segundo em torno do Sol. Nossa, é o ligeirinho, né? O famoso ligeirinho. Ele Isso resulta um movimento de translação de 88 dias terrestres. Devido a essa velocidade, foi batizado pelos romanos
com o mesmo nome do grego mensageiro, que é o Mercúrio. E Hermes, tá, povo? Para os gregos, tá? Para quem não lembra, acessa lá o meu canal que vocês vão ver, tem vídeo lá. Exatamente. O planeta Vênus é o segundo do sistema solar a partir do Sol, contando do Sol para fora do sistema solar. E é o mais próximo da Terra, a apenas, imagina, 61 milhões de quilômetros de distância. E leva, só isso que ele tem de distância, né, gente? E leva cerca de 225 dias terrestres para dar uma volta completa em torno do Sol. Uma de suas principais características é o fato de, como um planeta rochoso, sua superfície ela é composta por vales e montanhas, cheias de vulcões. Ele é o planeta mais quente do sistema solar, mesmo estando após o Mercúrio. Vênus é um dos planetas mais brilhantes do céu e, por causa da intensidade do seu brilho, é chamada de estrela da manhã, estrela da tarde, estrela d'alva e joia do céu. E seu nome herdado está relacionado à deusa romana Vênus. E para os gregos, quem é? Afrodite. Olha, Afrodite. Muito amor para vocês. Meu Deus. Pessoas, a Terra é considerada um planeta telúrico e possui sua estrutura interna dividida em crosta terrestre, manto e núcleo. Há também a estrutura externa, que corresponde à litosfera, hidrosfera, biosfera e atmosfera, que são o que oferece as condições favoráveis para a existência de vida aqui na Terra. Para gerar o seu próprio eixo, a Terra leva exatamente 23 horas, 56 minutos e 4,1 segundos, e não 24 horas como é falado. Você certamente aprendeu na escola que a Terra faz uma órbita elíptica em torno do Sol, não é mesmo? Então, esse é o movimento conhecido como translação e leva um total de 365 dias. Gente, Gaia, que é uma entidade titânica grega, ela representa a Terra. Os romanos escolheram rebatizar o nosso planeta em homenagem à deusa Terra, geradora de todos os deuses, por isso ficou conhecida como o planeta Terra. Além disso, existem algumas características únicas, como a água cobre mais de 70% deste planeta, uma atmosfera constituída pelos vários gases essenciais à vida e alimento, são animais e plantas, e o mais intrigante, o nosso planeta é o único conhecido por ter vida. Será? Só assim, a título de curiosidade, tá? O nosso corpo também é 70% água. Exatamente. Pessoas, Marte é o quarto planeta do sistema solar. Ele fica entre a Terra e o planeta Júpiter. Marte é um planeta formado por superfície rochosa e atmosfera rica em gás carbônico, CO2, e grande concentração de óxido de ferro no solo. O nome Marte é derivado do deus romano da guerra, em decorrência de sua coloração avermelhada. Marte para os romanos e Ares para os gregos. O seu período orbital, em torno do Sol, é de 687 dias terrestres para conseguir dar a volta completa. Nossa! De acordo com o portal UOL, datado em 7 de junho de 2023, a última previsão de sobrevivência humana em Marte não é tão otimista. Acabou com a graça. Acabou, meu amor, acabou tudo, já era. Um estudo, gente, mostrou que humanos só conseguiriam viver no planeta vermelho por até 4 anos. O motivo? Vou explicar. Os níveis altos de radiação tornam qualquer existência deste prazo improvável, ou seja, qualquer um que ficar mais de 4 anos
corre um grande risco de sofrer por radiação. Tem gente que deve estar muito decepcionada, né? Ia fazer lá um mega Fazer o quê, né? empreendimento imobiliário em Marte, na Lua. Vai ter que sei lá. adiar. Espera um pouquinho. Vai ter. Vai ter que adiar. E aí, pessoas? Estão gostando do conteúdo? Temos uma surpresa para todos. Fiquem até o final deste vídeo, pois vocês terão, sabe o quê? Um baita desafio. Oba, eu gosto, hein? Adoro desafios. Continuando, gente, Júpiter. Júpiter é o 5º planeta mais próximo do Sol e é o maior no sistema solar. Ele é um planeta gasoso, composto predominantemente, por hidrogênio e hélio, e possui um núcleo formado por elementos mais pesados. Uma esfera oblata é um elipsoide que possui um eixo polar menor que o diâmetro do círculo do Equador. Um exemplo comum de objeto com esse formato é aquelas balinhas de M&M's. Ué, então Júpiter é achatado? Ele é achatado, sim. Pois é, povo. Vamos lá. Conhecimento. Galera, para os romanos, o deus Júpiter seria o deus dos deuses, como Zeus o é para os gregos. Júpiter recebeu esse nome por ser o maior dos planetas e o que, de certa forma, reina sobre os demais. E sabe-se que o planeta Júpiter leva aproximadamente 12 anos terrestres para dar uma volta completa em torno do Sol. Cada vez que fico mais distante do Sol, a volta vai igual aqui atrás de mim. A volta vai aumentando. Próximo é Saturno. Saturno é o deus da agricultura dos romanos, o equivalente a Cronos, deus do tempo na mitologia grega. É o 2º maior planeta do sistema solar, com 9 vezes o tamanho da Terra. Está relativamente distante do Sol, sendo composto em maior parte por hidrogênio, demorando 29,4 anos terrestres ou 10.756 dias para completar uma volta em torno do Sol. Os anéis que observamos em Saturno são formados por bilhões de fragmentos de gelo e rochas espaciais que variam de tamanho. Alguns são semelhantes a grãos de areia, outros ao tamanho de uma casa. Não deve ser bom andar com uma nave por ali, né? Já pensou, gente? É muito bom, né? Casa voadora. Urano, gente, é o planeta gasoso localizado na 7ª posição em relação ao Sol, logo após Saturno e anterior a Netuno. Sua massa, gente, é formada por gases, principalmente de hidrogênio e hélio. Nossa, todo mundo é formado por hidrogênio, né? Depois do 5º planeta em diante, os gasosos. Sua nomenclatura, ela homenageia Sem peido, por isso. Falou em gases. Ai, conta isso de edição, gente. A sua nomenclatura homenageia o deus Urano da mitologia grega, que representava a personificação do céu. O planeta Urano tem a atmosfera mais fria do sistema solar, sendo caracterizada pelas baixas temperaturas que podem chegar a quase 200 graus Celsius negativos. Ele é conhecido por sua coloração, possuindo um tom pálido de azul. Demora aproximadamente 30.687 dias, o que dá 84 anos terrestres para dar uma volta completa em torno do Sol. Nossa! Quanto mais distante, mais tempo leva, tá vendo? Exatamente. Netuno. Embora Netuno seja composto também por hidrogênio e hélio, é a presença do gás metano que faz com que o planeta disponha de um azul brilhante. Depois que Plutão passou para a categoria de planeta anão, Netuno se torna um planeta do sistema solar mais distante do Sol. Já o nome do planeta é derivado do deus romano dos oceanos, Netuno, ou Poseidon na mitologia grega. O planeta leva cerca de 60.190 dias no período de translação, ou seja,
quase 165 anos terrestres para dar uma volta completa ao redor do Sol. Tá bom para você? Imaginaram, né? 165? Eu já morri, já. Já faleci. Não, claro, ninguém viu essa pauta completa. Não dá. Ninguém consegue ver. Pessoas, chegamos ao final do vídeo. Então, gostaram do conteúdo apresentado? Eu amei. Vocês curtem esse tipo de tema? Então, gente, deixem seus likes no vídeo, combinado? Agora, chegou o momento do desafio. Vamos lá. Gente, ó, presta atenção aqui. Foca em mim. Foca. O desafio é macetem aqui, ó, nos comentários, direto aqui, deixando a palavra planeta, exatamente, ou emoji de planeta. Vamos deixar aqui no finalzinho aqui do comentário, palavra planeta, escreve planeta direto. Ou deixa um emoji com a palavra planeta, perdão, que vocês terão uma maravilhosa surpresa em forma de um agradecimento. Então, vocês vão ter que ir lá, colocar a planetinha lá nos comentários, vão ver o que vocês vão receber em troca. Tá legal? Pessoas, é muito bom de novo estar aqui com vocês. Quem já é inscrito no canal? Coração. Mas quem não é inscrito no canal e ficou com a gente até esse momento, nossa gratidão também, tá? Por gentileza, inscrevam-se no canal, acionem o sininho de notificações para vocês receberem todas as novidades do nosso canal, tá bom? Curtam esse vídeo se vocês gostaram, é claro. E compartilhem com aquele amigo que vocês sabem que gostam desse tipo de tema, ou compartilhem com aquele inimigo, se vocês não gostaram do vídeo. Ah, mas compartilhem, mesmo que seja com um inimigo. Exato. Tá bom? Falar em compartilhar, galera, vocês deem uma olhada também no canal da Gisele aqui, que fala comigo, Gividal54. Ela tem um canal que fala exclusivamente sobre esses assuntos de astrologia, astronomia, tudo relacionado a planeta, a mitologia, Sol, Lua, corpos celestes, tudo isso aqui. O que nós fizemos aqui foi um apanhado de forma bem resumida, caso vocês queiram ter um acesso mais detalhado. Fala qual é o nome lá, Gisele, por favor, do seu canal. Qual é o nome do seu canal lá pra galera? Gividal. Meu canal é tão difícil de achar, gente. É Gividal. Exatamente. Então, deem lá uma olhadinha lá também. E obrigado a todos pela companhia, pela presença. Aguardo vocês no próximo vídeo, tá legal? Um beijão aí pra vocês. Tchau. Tchau.